E o PlayStation VR, mano? E aí, pessoal, beleza? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela minha ausência. O que aconteceu é que a minha sogra veio visitar a gente, porque era a formatura da minha esposa. Eu fiz um vivendo no Canadá em relação a isso, vocês vão ver e tal. Então, como a minha família já acha meio ruim que eu passo tanto tempo na internet, eu resolvi essa semana me desconectar um pouco, passar um tempo com a minha esposa, com a mãe dela. A minha mãe veio visitar a gente, né? Porque a minha sogra tava lá em casa, meu pai também. Então, já viu, né? Mas agora a Véia já foi pra casa, então voltamos à programação normal. Então, como vocês talvez viram nas lives que eu fiz aqui no YouTube, nas fotos que eu postei no Instagram, ou simplesmente me viu falando sobre isso no Twitter fim de semana inteiro, eu comprei o PlayStation VR. Eu não estava muito empolgado para VR, porque eu acho que o gamer em geral, a gente já foi prometido esse tipo de imersão com aparelhos que ainda não foram tão bem testados pelo mercado várias vezes. Começou com o Wii lá, que é 2006, e foi um estouro por bastante tempo, mas né, não tava muito aquém do que eles prometiam. Eu lembro que, cara, uma parada que me deixa que ficou pra mim mais icônico de promessa não cumprida em relação ao potencial de alguma tecnologia foi o demo de Red Steel, que era um FPS do Wii, que eu comprei alucinado, achando que ia ser igual no comercial, e foi uma bosta. Aí eles lançaram um negócio lá que chamava Wiimote Plus, eu acho, se não me falha a memória, que era uma pecinha que se encaixava embaixo do emote pra dar uma precisão maior. Eu lembro que funcionava num jogo lá do Zelda que a minha mulher curtia. Também ainda não era aquelas coisas todas. Veio a Sony e mandou lá o seu Move, que era um pouco mais preciso que o emote, mas ainda não era aquelas coisas todas que prometiam. Veio a Microsoft com o Kinect, também não era bem, era mais uma vergonha alheia do que diversão na frente da televisão com videogame. Então, por causa disso, porque a gente já é gato escaldado em relação a essas supostas inovações, e só rapidamente estou filmando com o celular aqui no estacionamento nem mencionei isso, né? Eu tô com tão pouco tempo que eu não queria deixar para filmar amanhã, para editar e talvez sair. Eu tô filmando aqui no estacionamento do trabalho mesmo, durante o meu intervalo, para já agilizar as coisas. Por isso que eu tô no estacionamento. Nem mencionei isso, mano. Por isso que eu tô na porra do estacionamento. Então, PlayStation VR, eu não tava lá muito empolgado. Eu vi alguns jogos que me interessaram bastante, mas eu pensei, porra, é um pouco caro para um negócio que ainda não é bem testado, que a gente não sabe se vai realmente vingar. Revi o trailer do jogo que eu mais queria jogar, que era o Job Simulator. Parece até irônico que o jogo que eu mais queria jogar era um simulador de emprego. Mas aí eu fui lá, comprei, baixei o jogo e tal, eu joguei pra caralho. Então eu posso falar que isso aqui é a minha experiência bem por cima, porque eu tive relativamente pouco tempo ainda com VR. Eu joguei, eu acho que mais ou menos ao todo, no fim de semana inteiro, digamos em umas 5, 6, 7 horas mais ou menos de VR. Então ainda é relativamente superficial a minha impressão sobre a plataforma, sobre o potencial da plataforma, sobre os problemas da plataforma. Mas eu posso dizer aqui já de antemão que, embora eu não recomende, especialmente porque recomendar esse tipo de coisa brasileira é difícil, porque é muito mais caro no Brasil, não é tão acessível, né? Então demora pra chegar, então é muito difícil a gente recomendar. Então não entendam o que eu vou falar aqui como uma recomendação. Vá lá e compre o VR. Por mais que eu queira que mais pessoas comprem, para que o mercado veja que tem potencial, que as pessoas estão dispostas a experimentar esse tipo de nova tecnologia. Mas eu não tô falando aqui, ó, vá lá e compre. Eu quero deixar isso claro, porque vocês às vezes não entendem. Porque eu fiz um vídeo sobre o Vita deixando claramente que eu tava um pouco decepcionado com o potencial desperdiçado. Aí tinha gente me mandando foto do Vita que eles compraram por minha causa, que eu não mandei ninguém comprar, mano. Enfim, PlayStation VR. Primeiros problemas. Definitivamente não é tão a resolução não é tão alta quanto alguns outros headsets, como o HTC Vive, o HTC Vive e o Oculus Rift. Eu já experimentei o Oculus Rift, não experimentei o Vive, mas eu sei que o Vive tem uma resolução, uma qualidade um pouco maior. O tracking do Vive é melhor porque no visor tem uma câmera, e aí a câmera tá sempre filmando os controles, e por causa disso, quando você se vira de lado, ou então de costas, no caso do VR, o tracking é feito apenas pela câmera do PlayStation. Então se você tá num ângulo que a câmera não tá captando bem os controles, ele não vai acompanhar bem o movimento que está acontecendo. Então, por causa disso, o PSVR acaba sendo o menos, digamos, sofisticado. Então tem alguns problemas. Eles fizeram isso, eles sacrificaram a tecnologia de ponta mesmo, acredito eu, para deixar o preço mais baixo, para ficar competitivo, para que o mercado embarque no VR, né? Que a pessoa que já tem um PS4, ela já pode ir lá e pegar o VR. Enquanto alguém que queira jogar com o HTC Vive, por exemplo, provavelmente vai ter ainda que fazer um upgrade no computador. Então já fica um pouco mais proibitivo. Então tem isso, a qualidade da imagem não é tão boa. Em alguns jogos é um pouco serrilhado, aliás, na verdade, bastante serrilhado, para ser sincero. Os jogos mais fotorrealistas, eles ficam um pouco aquém. Se você está acostumado com gráficos next gen, o PSVR, por mais que seja muito imersivo, vai ser uma certa decepção. Porque a queda gráfica
do que você está acostumado no seu Xbox One ou no seu PS4 mesmo. Para você jogar no VR, você está sacrificando muito da qualidade, porque ele faz o output, acredito que por 1080, só que isso tem que se espalhar por todo o seu campo de visão, né? Tipo, isso aqui inteiro. 1080 não é suficiente, não é pixel o suficiente para que torne uma imagem bem nítida mesmo. Então tem isso. A qualidade da imagem não é das melhores, o tracking também não é o melhor tracking que você vai experimentar em relação a VR. Tem a questão de que algumas pessoas não conseguem... Que nossa, mano, tem que voltar correndo já. Tem a questão que algumas pessoas não conseguem jogar de forma confortável sem passar por um certo enjoo, um certo mal-estar. Isso é uma bosta. Eu tenho um enjoo com certos jogos, especialmente FPS, que o boneco se move muito rapidamente. Eu lembro que eu já mencionei isso no 99 Vídeos, no podcast de games. Um jogo que, assim, eu não consigo jogar mais de 5 minutos é o Left 4 Dead. O movimento é muito frenético, então eu fico com vontade de vomitar quase que imediatamente. Eu tava com certo receio, eu experimentei VR antes, mas foi por pouco tempo. Eu tava com certo receio de que se isso aconteceria jogando com VR por muito tempo, né? Quando você tem o VR, você vai jogar por muito mais tempo do que quando você está experimentando na casa de um amigo, por exemplo. Felizmente não foi o caso. Eu experimentei um certo mal-estar estranho, que não foi exatamente ânsia de vômito nem nada, não foi, sabe, aquele enjoo mesmo, malzão. Tipo, eu acho que entre meia hora e 1 hora depois de ter jogado assim por várias horas, eu me senti um certo mal-estar, mas é bem de boa, eu acho que é bem tolerável, eu acho que vai ser aquela questão de pegar hábito, a gente vai descobrir aí com os próximos meses. Então, essas são as desvantagens. Eu vou fazer um vídeo mais complexo, aqui é um vídeo só de primeiras impressões mesmo, de ter passado o fim de semana inteiro jogando. Vantagens. Cara, a imersão desse jogo, dos jogos de VR, é uma coisa que você, sem dúvida, nunca experimentou na sua vida. Você jogar VR e você pensar, nossa, eu me senti assim, imerso no jogo, naquela tela que fica lá do outro lado da sala, pequenininho aqui, com coisa passando, com sons do... Imersão em videogame vai mudar completamente o parâmetro do que significa imersão em videogame. Eu tava jogando Job Simulator, como eu falei já, foi o jogo que me deu vontade mesmo de comprar o VR. Ele resulta em uma imersão que é assim, surreal mesmo. Em um momento no jogo, eu tava com o controle na mão, ia no banheiro, e aí eu tentei soltar o controle numa mesa que ficava no jogo. Eu tentei me inclinar várias vezes, quase que eu caio, inclusive, por mais que seja cartunesco. É até curioso que os gráficos do VR funcionam tão bem com esses jogos mais cartunescos, promovem tanta imersão, é tão bizarro. Você se sente num desenho animado, basicamente, e é curioso que eu acho que vai acontecer o que aconteceu com a geração, acho que qual a geração que foi do PS1? Quarta geração, não lembro agora. Mas no PS1, com o jogo de PS1, os jogos mais 3D e tal, eles envelheceram muito mal, as texturas não são tão boas, os polígonos, a detecção de colisão, a geometria dos mapas, às vezes você vê uma textura e fica assim, tá ligado? Tremenda, aí você vê a transparência aqui pelo meio. Enfim, enquanto isso, os jogos mais cartunescos, mais 16 bits, com melhorias, por exemplo, um Symphony of the Night, que tá belíssimo até hoje. Esses jogos nesse estilo envelheceram muito melhor, né? Mesma coisa com o Nintendo 64. Tem uns jogos, por exemplo, você vai jogar GoldenEye, tá de amargar, mas você vai jogar Super Mario 64, por ser mais cartunesco e tal, ele envelheceu muito melhor. Então, eu acho que no VR vai acontecer mais ou menos isso. Os jogos mais realistas, a qualidade, a densidade de pixels, a resolução ainda não tá lá, entendeu? Mas os jogos cartunescos dá pra se divertir pra caramba. Então, eu vou ter que voltar correndo, que o meu intervalo já tá acabando, mas eu queria dar essa primeira impressão, assim, do cara que tá empolgado com o potencial. Eu acho que VR pode ser uma coisa sensacional. Eu não acho que vai ter o mesmo fim de um Emote, ou do Move, ou do Kinect. Eu acho que tem muito mais potencial. A imersão é incrível. Eu espero que você tenha a oportunidade de experimentar. Eu espero que você não seja das pessoas que ficam um pouco enjoadas jogando VR. Eu, felizmente, não fui. Tive vários amigos lá em casa, meu pai, minha sogra, muita gente lá em casa esteve esse fim de semana, né? Por isso que eu tava tão distante. E todos eles experimentaram, ninguém reclamou de dor de cabeça, nem enjoo, nem nada. Eu fui o único que, como eu falei, horas depois. É curioso porque eu vou ter que falar isso em outro vídeo, porque eu já tô tenho que correr. Mas você ficar muito tempo no VR, eu passei assim, acho que 5, 6 horas cumulativas esse fim de semana, jogando bastante. E você ficar muito tempo jogando VR produz alguns efeitos bizarros no mundo real, que é bem curioso. Eu acho que muitas pessoas não tinham antecipado. Eu já vi algumas resenhas, comentaristas falando que eles também sentiram isso por passar muito tempo no VR. Eu vou elaborar melhor isso aí quando eu tiver mais tempo. Mas por enquanto é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se inscreve, vídeo quase todo dia. E até a próxima.